Para eu terminar, te dar 2 conselhos e a gente vai orar. Primeiro conselho: não negocie com o inimigo. Não negocie com o inimigo. Qual foi a proposta que Golias deu? Me dê um homem, e se ele prevalecer contra mim, eu e todo o exército nos renderemos a Israel. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Foi ou não foi, gente? Não foi. Porque quando os filisteus viram que Golias havia sido morto, o que eles fizeram? Fugiram. Eles não cumpriram com a palavra deles. Crente não negocia com o demônio, querido. Porque ele nunca é verdadeiro com a gente. Moisés aprendeu essa lição. O faraó disse: eu vou libertar o povo, mas os homens ficam, mas as mulheres ficam, as crianças ficam. Não, vou libertar o povo, mas as riquezas ficam. Não, vou deixar vocês irem no deserto para adorar, mas não vão muito longe não, depois vocês voltam. Moisés não negociou com o faraó, que representava ali Satanás. Moisés disse: nem uma unha ficará de tudo aquilo que é de Israel, tudo nós levaremos. E a Bíblia comprova isso, quando até os ossos de José tiraram lá do Egito e levaram para que nada de Israel ficasse ali. Não negocie com o diabo, meu irmão. Não negocie com o gigante, minha irmã. Não ceda nada para eles, porque tudo aquilo que é teu foi Deus quem te deu e é direito seu. Então não perca aquilo que Deus te deu, valorize. Quando nós negociamos com o diabo, nós estamos abrindo mão de coisas que Deus nos deu. E as coisas que Deus nos deu, valeu o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então quando eu cedo alguma coisa para o mundo, quando eu cedo alguma coisa para o diabo, eu estou desvalorizando a morte de Jesus na cruz por mim. Aquilo que é teu, meu irmão, ainda que tenha que guerrear, guerreie, porque Deus vai te dar vitória. E no caso do diabo, vale bem aquele ditado, que se a gente dá a mão, ele pede o braço. Se você dá o braço, ele pede o peito. Se ele te dá o peito, ele pede tudo. Não negocie com o diabo. Guerreie, meu irmão, enfrente o que precisar enfrentar. Ainda que seja gigante, enfrente esse gigante, porque a vitória já é certa em nome de Jesus. E uma segunda coisa, um segundo conselho, dentro desse texto, dentro desse contexto de guerra, de vencer o gigante, eu queria dizer para você: não revele os seus segredos. Davi, aqui ele já havia sido ungido rei. Ele poderia ter muito bem dito para Saul, quando Saul disse que ele não poderia vencer o gigante, ele poderia dizer: não, Saul, você não está sabendo, mas eu estava lá em casa e o Samuel foi lá em casa e me ungiu o rei. Hoje eu tenho a unção hoje, Saul. Se Davi revela isso a Saul, talvez ele que seria morto naquele momento. Tem muitas pessoas que estão perdendo vitórias porque estão revelando seus segredos para pessoas erradas na hora errada. Você conhece bem a história de Sansão. Sansão tinha um segredo com Deus. Ele havia feito um voto de Nazireu, e uma das cláusulas desse voto era não cortar os cabelos. Você conhece a história. Também é uma história bem pregada e conhecida de todas as pessoas. Sansão um dia revelou o seu segredo para Dalila. Dalila cortou os seus cabelos, e ali foi a completa ruína e derrota de Sansão. Quando nós olhamos para um outro personagem, Moisés, Deus havia falado que a autoridade de Moisés estava no cajado que Deus havia dado a ele. Quando Moisés foi lá diante de Faraó, Moisés fez sinais, fez prodígios, mas ele guardou o segredo de Deus no coração dele. Esse segredo aqui de que o cajado é abençoado, vamos dizer assim, é entre eu e Deus só. Não é para essas pessoas saberem, não. Não é para Faraó, não é para o Egito saber, não.
Isso é só uma coisa entre mim e Deus. Isso é só uma coisa do povo de fé, do povo que tem aliança. Nessa noite, meu irmão, eu vim aqui trazer uma palavra para você de ânimo, de encorajamento, de vitória. Mas guarde o seu coração. Guarde os segredos que Deus tem contigo. Isso é uma coisa que não se revela para todas as pessoas. Principalmente para pessoas que não têm a mesma fé. Principalmente, como é o caso de Saul, pessoas que você sabe que o demônio influencia, que o demônio perturba. Essa não é o tipo de pessoa para você revelar os segredos que Deus tem contigo. Guarde esses segredos no seu coração, porque aí sim você vai ter grandes vitórias e nenhum gigante prevalecerá contra você, nenhum gigante permanecerá diante de você, porque ainda que eles apareçam, ainda que eles se levantem, o Senhor será contigo e te dará vitória. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Primeira oração que eu queria fazer aqui nessa noite é para você que está com medo. Rafael, eu estou com medo. Eu não estou aqui para te julgar, meu irmão, porque eu sei que isso acontece. Situações batem à nossa porta e a nossa primeira reação natural, vamos dizer assim, é o medo. Até que depois a gente para, a gente pensa, Deus fala conosco, Deus ministra o nosso coração e nós nos acalmamos. Feche seus olhos. Queria primeiro repreender esse medo, porque muitas vezes esse medo nos impede de dar todos esses passos aqui. Às vezes por medo nós não conseguimos ter uma visão boa da situação e nem de nós. Às vezes o medo perturba completamente nossas emoções. O medo influencia a nossa forma de lidarmos com a nossa realidade. E muitas vezes o medo nos impede de ter uma vitória espiritual nas guerras que enfrentamos. Por que você está com medo, meu irmão? Será que, assim como um dia Deus falou para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, homem valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olhou para, se é que eu posso dizer assim, olhou para Deus e disse: Deus é com a gente? Se Deus fosse com a gente não estava sendo oprimido, escravizado. Talvez seja esse o seu medo. Falando, pô, se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa situação? Eu acho que Deus não é comigo. Meu irmão, Deus ele é com você. Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tem pessoas que nos abandonam na hora da luta. Tem pessoas que só aparecem nas nossas vidas para comemorar vitórias, para comer o nosso salgadinho, para ir no nosso churrasco, para participar das nossas festas. Mas eu estou te falando de um Deus que é fiel. Um Deus que é sempre conosco. Um Deus que nunca nos desampara, nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, já no final da sua carreira, ele foi para um julgamento, ele disse que todos o haviam abandonado, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todos haviam esquecido o grande apóstolo que havia pregado para tantos, feito tantos milagres. Mas Deus não se esqueceu do seu missionário. O Senhor Jesus foi até ele, o ajudou, não o abandonou no momento mais difícil. Pai, nessa noite nós queremos, em primeiro lugar, repreender todo espírito de medo, Pai. Toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que nos faz temer, Senhor. Todo o medo de pensar que de repente o Senhor não vai nos ajudar, o Senhor não vai fazer, que o Senhor não é conosco. Que toda essa mentira do diabo que tem alimentado esse medo caia por terra nessa hora. Toda a incredulidade caia por terra em nosso meio nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Porque eu tenho certeza
que o Senhor tem grandes vitórias para dar a cada um de nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Com a sua fé renovada, meu irmão, qual é o teu gigante hoje? Como eu falei, qual é aquela situação maior, principal, que você fala, se eu vencer isso aí, o resto vai ser mole vencer. Eu quero orar para que Deus derrube gigantes nessa noite. Quero orar para que Deus derrube gigantes nas nossas vidas. Eu quero orar em primeiro lugar pelo gigante da enfermidade. Você que está aqui, enfrenta uma enfermidade, eu quero orar. Você que quer orar por alguém que está enfrentando uma enfermidade, eu quero orar. Vamos orar. Se você se sente à vontade, bote a mão na enfermidade, ou coloque a mão na sua cabeça. Vamos orar para que esse gigante caia por terra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Tem alguns irmãos que estão aqui, Senhor, que estão enfermos e precisam de um milagre, Pai. Precisam de um socorro. Essa enfermidade já é um gigante na vida dele, é uma provação que já tem durado dias, talvez anos. Pai, nessa noite, nós como igreja, nos apropriamos da Tua palavra, nos apropriamos das Tuas promessas, nos apropriamos, ó Deus, da vitória de Jesus na cruz do Calvário por nós, e de tudo aquilo que ela representa, tudo aquilo que ela nos abençoa. Eu te peço, cura os meus irmãos que estão enfermos nessa noite, cura as minhas irmãs, essas pessoas estão sendo citadas nessa hora. Nós queremos nos lembrar da Dona Josefa, do Flávio, da Ana Cristina, do Heitor, da Michele, da Ana, da Clara que está no CTI, precisa de cura, da Miriam, do Vanderlei, da Undina, da irmã Rosângela, da diaconisa Mariluce. Nós colocamos, Deus, a vida do Jorge, Glauco, Maria. Nós colocamos, Deus, a vida de tantos irmãos, da Nazaré, da Aparecida que está aqui com o nome também. Pai, nós colocamos essas pessoas nas Tuas mãos, que esses gigantes que têm se levantado, que eles caiam por terra no nome de Jesus, que esse gigante que se chama câncer, que ele caia por terra no nome de Jesus, que o Senhor dê vitória ao povo de Deus. Nós colocamos a Mônica Borges, nós colocamos o nosso irmão Marcelão, que também sofreu um problema no joelho. Trabalha, Pai querido, em favor da igreja. Nós repreendemos todo gigante de enfermidade que tem se levantado, seja lá com que nome for, Senhor amado, toda seta, todo ataque do adversário com enfermidade no meio do povo de Deus, contra nós, que ele caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, dá saúde física ao teu povo, sara as nossas emoções, sara a nossa alma, sara o nosso corpo físico, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do nome do Senhor, é que nós declaramos cura nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.